Pois é, eu tive um carrasco e um grande amigo no Aeroclube. O meu carrasco foi o Delta Oscar Sierra, esse é o nome dele. E o meu amigo se chamava Romeu November Victor. Mas para entender essa história, eu vou começar lá do começo. E ela começou no último ano do segundo grau, quando eu tinha um amigo que se tornou um grande amigo e que é, com certeza, o melhor piloto de avião do Brasil. E isso não é dito por mim, é dito por todos que os conheceram, que o conheceu. Esse meu amigo voava, e ele já voava sem voar um avião, porque ele gostava de aeromodelos. Ele morava na final da pista do aeroporto de Congonhas, onde passava avião por cima, e dentro da casa dele, como se não bastasse todo aquele barulho de avião, ele é barulho para alguns, para nós é um som maravilhoso. Ele ainda fazia aeromodelos, ele tinha motorzinho, eles funcionavam. Interessante, né? Até que um dia ele me convidou para voar. Ele fazia a instrução de piloto privado e ele já voava. E depois que ele teve o brevet dele, ele podia voar sozinho. E para ele não voar sozinho, ele me convidou para voar com ele. Eu voava no banco de trás do Paulistinha e ele voava na frente. Se eu não tivesse lá com ele, ele tinha que colocar um saco atrás de 60 quilos, porque o Paulistinha é um avião muito sensível e ele não pode ter uma só pessoa dentro dele. Para equilibrar o peso dele, ele precisa ter uma pessoa na frente e uma outra atrás. Então, eu fui lá como companhia de voo. Era no Aeroclube de Bragança Paulista e eu gostei, viu? Oh, que sensação maravilhosa! A gente poder voar como um pássaro, a gente poder dominar uma máquina, a gente tem que conhecer todos os sons do avião. Para quem não sabe, o avião, principalmente esses, mas depois todos, a gente voa com a bunda. A gente precisa conhecer todos os movimentos do avião e a gente está ligado ao avião pelo assento do avião. Então a gente já tem que sentir o avião, se ele vai para um lado, se ele vai para o outro, se ele está mais assim, mais assado, e ir corrigindo para ele ir fazendo aquilo que a gente quer. A gente corrige ele. Por quê? Porque o Paulistinha é um avião muito sensível. Se uma pessoa espirra lá no Aeroclube, ele já... É um negócio impressionante. No ar, existem muitos movimentos das camadas que a gente chama, do ar. O ar não é aquela coisa como um lago quietinho, não. Principalmente nos dias de sol, tem muita ascendente. O ar esquenta e sobe o ar. Então você está num Paulistinha, está andando em cima de uma mata, voando em cima de uma mata, ele está tranquilo. Na hora que você passa por cima de um negócio preto, assim, tipo uma estrada, ali fica mais quente e o ar sobe com mais rapidez, ele dá uma estufada e você precisa corrigir, porque você tem que manter a altitude dele. E para isso tem todos os instrumentos, você vê o valor, mas você sente o que está acontecendo. Então o Paulistinha é uma verdadeira história toda de voo, é uma enciclopédia de voo. A boa parte dos pilotos voou Paulistinha e eu aconselho todo mundo que quiser voar começar com Paulistinha. Hoje em dia tem aviões mais modernos, que a gente sente menos todas essas variações, porque são aviões, para quem não sabe, o Paulistinha é um avião entelado, ele é de tela, e os outros aviões mais, digamos assim, modernos, eles já são envelopados, a parte aerodinâmica dele, a parte externa dele já é de alumínio, então ele sente menos, é um avião mais pesado. O Paulistinha, por ser tão leve assim, é extremamente sensível. Mas aí eu entrei na faculdade, fui seguir minha carreira de engenheiro mecânico, logo depois eu fui fazer um doutorado na França. Quando eu voltei, passei num concurso da Unicamp e
Depois de um tempinho eu pensei, por que não voltar àquela sensação legal, aquela sensação bacana? Eu sei que eu não vou ser mais um piloto de avião, mas pelo menos eu poderia ter isso no meu dia a dia, na minha vida, de vez em quando fazer um voo. E eu perguntei para esse grande amigo meu qual era o melhor aeroclube. E na época ele me indicou o Aeroclube de Sorocaba. Muito bem. Fiz a matrícula no Aeroclube e a primeira coisa é fazer exame médico. O exame médico é completo. Ele é um exame físico e psicotécnico. Você tem que fazer exame eletroencefalograma, eletrocardiograma, exame de sangue, exame para saber se você tem toda a habilidade física para voar, exame de vista para saber se você precisa de correção ou não, e depois você faz um exame psicotécnico. Ou seja, desde o primeiro momento, o piloto tem que ter uma saúde perfeita. Até pode usar óculos, mas ele não pode ter problema nem no cérebro, nem no sangue e nem no coração. Mas eu passei, fiz o curso teórico, passei no curso teórico. Para quem não sabe, para passar no curso teórico, a gente faz o que a gente chama de banca da ANAC. Volta e meia, a ANAC, na época era o DAC, ela faz uma banca, um vestibular. Você se matricula e tem que tirar as notas lá para ter sua nota acima da nota mínima. E aí você já está habilitado a poder pegar um avião para voar. Legal, né? Eu comecei a voar e eu comecei a voar com Paulistinha. Aquele avião era tão bonito, ele me dava tantas lembranças boas, até que o instrutor falou para mim, agora é com você. Primeira decolagem, agora é com você. Meu amigo, não é tão fácil assim não, porque ele é muito sensível. Aí eu fui lá, como se eu estivesse em cima de daqueles touros mecânicos que a gente vê aí, os rodeios. Eu ainda não podia pegar um touro de verdade, né? Eu não tinha feito todo o curso, então eu tinha atrás o meu instrutor de voo. E ele me instruía. Olha, agora vamos aprender a subir, aprender a descer. Vamos aprender a fazer curva de pequena, média e grande inclinação. E aí tem uma coisa interessante. Tem uma manobra que eu gosto muito, e todo mundo que gosta de voar gosta muito, mas que dá muito medo em quem não está acostumado, que chama perda. Tem 3 tipos de perda, mas simplificadamente é assim. Você está voando na horizontal, o instrutor, ou você depois como piloto, tira o motor e puxa o manche para cima. Coloca o avião com o nariz para cima. O que vai acontecer? Ele vai perder velocidade e chegar numa velocidade chamada de stall, onde ele perde a sustentação e ele cai. Lá no ar, você faz isso muitas e muitas e muitas vezes, até aprender a estolar o avião, o nariz vai para baixo e aí você ganha velocidade, recupera o stall, dá o motor e continua voando. Você perdeu alguns metros, a gente mede isso em pés, você perdeu alguns pés, 50, 100 pés, e continua voando, não tem perigo nenhum. Por que a gente aprende a fazer a perda? Porque quando você vai pousar, o pouso é exatamente o que a gente chama de uma perda a baixa altitude, baixíssima. Você leva o avião até a cabeceira da pista, você passa por aquela zebra ali a 50 pés, e aí você vai arredondando o avião, arredondando o avião, arredondando o avião e tirando ele significa, você vai, já está em marcha lenta, você vai colocando o nariz um pouquinho para cima, muito pouco, até que depois de um certo momento ele vai descendo, descendo, afundando e pum, toca a pista. E isso se chama pouso. Logo em seguida você tira
a potência do motor, você já tirou, você vai tirar o resto se você tiver tido algum pouquinho de potência, gruda o manche atrás para ele ficar no chão e aí você espera ele suavemente ir perdendo a velocidade e você vai aplicando o freio delicadamente. Eu aprendi com esse grande piloto que tudo no avião tem que ser delicado. Tudo no avião a gente faz com 2 dedinhos. O manche a gente segura com 2 dedinhos. O manche, quando é que nem do Paulistinha, que é um cabo que fica no meio das pernas, é com 2 dedinhos. Tudo é muito sensível, você tem que sentir o avião. Não é uma coisa bruta, não é uma coisa que você faz num carro e vira para um lado, vira para o outro. Não, o avião é tudo muito tranquilo, tudo muito sentindo o avião, antecipando. E esse foi o meu carrasco, por quê? Porque não é fácil nada disso com um Paulistinha. Pousar um Paulistinha não é nada fácil. Até que um dia, eu cheguei no Aeroclube para ter mais um dia de instrução, normalmente era domingo de manhã, e o instrutor olhou para mim sem avisar nada e falou, pode ir. Falei, hã? Pode ir, é o seu dia de solo. Olha que maravilha, é o dia que eu ia voar sozinho. Nesse dia, eu já comecei a suar antes de entrar no avião. Então eu fiz todo o cheque de solo, fiz todos os procedimentos que a gente tem que fazer, e estão todos escritos, a gente lê para não esquecer nenhum deles. Decolei, dei o que a gente chama de turno de pista, uma volta em volta da pista, pousei o avião, e aí minhas costas estavam completamente molhadas, porque nesse dia as sensações são inesquecíveis. A gente fica com a adrenalina lá em cima e ao mesmo tempo calmo como um bebê dormindo. Pousei, deu tudo certo, foi uma maravilha. Não foi pouso de Boeing. Pouso de Boeing é quando o avião vai pousar na pista e faz boing, boing, boing. Não, foi um pouso perfeito. Praticamente manteiga, aquele pouso lisinho, lisinho. Eu nem lembro muito bem, eu sei que foi mais ou menos assim, porque eu não lembro de nada de ruim. Mas, gente, a cabeça da gente tá a mil, né? Eu fui, voltei pro hangar, todo feliz. Foi quando o instrutor e o pessoal que já estava ali próximo mandou eu voltar. Mas não, vai lá, faz mais um voo. Aí eu já fui bem mais tranquilo, né? Já tinha solado. Aí voltei para a pista, fiz mais um turno de pista e voltei lá todo pimpão. E aí, para quem não sabe, no dia do solo, a gente recebe aquilo que se chama de um batismo. E esse batismo não é com água benta, não. Não é no Rio Jordão, é com óleo mesmo. Ah, que maravilha a gente ficar lambuzado de óleo de avião, óleo já usado de avião. E eles, assim, são muito gentis. Eles ainda põem um pouco de areia e tudo que eles encontrarem sujeira, para você nunca mais esquecer aquele dia, o dia do seu solo. Então, aquele meu carrasco, na verdade, foi o meu grande amigo também. Mas ele começou como carrasco, hein? Depois de um certo tempo, eu comecei a voar o outro avião, que era o Tupi. É o Cherokee da Piper, fabricado no Brasil pela Embraer, chama-se Tupi. Aí, meu amigo, aí mudou tudo. É um avião mais potente, é um avião que não é mais de lona, ele é um avião de alumínio, e aí é uma mãe. Esse avião, depois que a gente voa Paulistinha, qualquer avião é fácil. Se me perguntar se eu consigo voar um Boeing, eu digo que sim. É claro que para voar eu vou precisar seguir uma carreira de piloto. Mas depois do Paulistinha não tem nada de mais carrasco, de mais prazeroso e também que te dê mais conhecimento sobre o que é voar, sobre todos os cuidados que a gente tem que ter.
E essa é a minha história. Um abraço e até a próxima história. Vamos destrancar as nossas mentes. Tchau, tchau, pessoal.